Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Só Pode Turismo Fora da Caixa. Eu sou Luiz Fernando Neves Alves e a cada episódio vamos conversar sobre turismo, territórios e marketing de destinos e juntos vamos descobrir como identificar oportunidades, ativar potenciais e transformar os ativos da sua cidade em experiências, negócios e resultados concretos para moradores, empreendedores e visitantes. Com conteúdo prático e convidados especiais, vamos explorar caminhos para colocar oportunidades em movimento. E hoje vamos falar de um tema muito bacana, assim como os outros também, né, que a gente tem feito por aqui. Olha só. Quando eu digo que o roteiro turístico tradicional chegou ao fim, não estou dizendo que devemos acabar com os roteiros, muito pelo contrário. O problema é outro. É que durante esse tempo todo nós aprendemos a construir roteiros da forma, eu diria, errada. E talvez seja um dos maiores motivos pelos quais as cidades acreditam que não tem a vocação para o turismo. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. Porque, na minha opinião, o problema não está na cidade, não está na sua cidade. Está na forma como a gente aprendeu a enxergar a nossa cidade. É por isso, ok? Eu tenho comigo esse pensamento. Então, vem por episódio número 6, o fim do roteiro turístico tradicional. Vem comigo explorar. Vamos explorar junto esse tema muito interessante, né? Sobre como a gente aprendeu a pensar. Não é assim que a gente fala? Olha, se você já participou da construção de um roteiro turístico, provavelmente a conversa começou assim, né? Ah, o que temos para mostrar? Então apareceram as mesmas respostas. A igreja, né? A praça, o museu, o mirante, o artesanato, depois a gente para o almoço, aí à noite tem a feira, amanhã tem a cachoeira. Quer dizer, inconscientemente, sem perceber, na verdade, ali, a gente começa a montar uma sequência de lugares e ok, tá tudo certo. O que não tá certo é a gente chamar que isso é uma experiência, né? Porque será que realmente ela é? Ou será que a gente só tá organizando, né, deslocamento, passando no ponto A, check, passando no ponto B, check. Não é assim que a gente faz normalmente? E assim, eu acredito que esse talvez seja o primeiro grande problema, né? Porque o que acontece se a gente parar para pensar? O roteiro passou a ser o início do planejamento, quando na verdade ele deveria ser uma sequência. Primeiro a gente escolhe os lugares, depois a gente organiza a ordem, depois pensamos na divulgação, né? Mas quase nunca fazemos a pergunta mais importante de todas: o que queremos que as pessoas sintam? Percebe que essa pergunta ela nos ajuda a mudar completamente a lógica, né? Porque quando essa pergunta aparece, quer dizer assim, né? O roteiro ele deixa de ser apenas um caminho entre os atrativos e aí passa a se tornar uma jornada, passa a se tornar uma experiência. Inclusive a gente tem no turismo fora da caixa exatamente esse framework que a gente muda completamente essa forma de imaginar. E assim, existe uma sequência, né, que poucas pessoas elas percebem. Quando o gestor ele ora, ele tá ali, né, de olho num roteiro tradicional, ele inevitavelmente começa a comparar a sua cidade com outra. E aí é onde surge aquela frase, né, que a gente já ouviu várias vezes: nossa cidade não tem muitos atrativos, nossa cidade não tem turismo, nossa cidade não consegue competir com a cidade vizinha. Mas será que realmente esse é o problema? Ou será que a gente está utilizando uma régua errada, né, para medir e pensar? Porque se a régua for a quantidade de atrativos, realmente algumas cidades elas vão sair em desvantagem. Agora, se a régua for capacidade de gerar experiências memoráveis, aí a conversa muda. Se a gente parar para pensar atividades possíveis de serem realizadas em apenas um local, a gente muda de figura. Se a gente colocar a energia, o foco, né, em que as pessoas estão querendo nessa transformação, opa,
Já mudamos o foco mais uma vez, já se torna mais interessante, né? E curiosamente, quem mais sofre com essa lógica são justamente os pequenos empreendedores. Porque o roteiro tradicional, vocês sabem, né? Ele costuma concentrar o visitante. Ele sempre vai para os mesmos lugares, os mesmos estabelecimentos. Já falamos sobre isso. É faca no pescoço de quem está empreendendo. Os mesmos equipamentos, enquanto um monte de oportunidade, elas permanecem invisíveis. As pessoas, que eu chamo de fazedores, as histórias, né? Os saberes e fazeres, os pequenos produtores, as famílias, enfim, a tradição e aí por diante. Tudo isso fica de fora porque nunca entrou num roteiro, né? E talvez nunca tenha entrado porque ninguém fez a pergunta certa. E a gente sabe, gente, que o turismo mudou. A gente vem falando isso há muito tempo e eu vou ser repetitivo. Existe um detalhe importante aqui, né? O turista de hoje, ele não viaja, né, 20, 30 anos atrás. Ele quer autenticidade, conexão, né, entender onde está, bom, todo aquele blá 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 que você já conhece, mas a gente sempre tem que falar. Isso explica porque tantas experiências simples elas conseguem emocionar mais do que um monte de estrutura milionária que tem por aí, porque não é a questão do tamanho, é a questão do significado que ela tem para as pessoas. E aí é onde entra a grande virada, né? Porque observando isso em diferentes cidades, eu comecei a perceber um padrão. Deixa eu beber até uma água aqui. E eu falo isso sempre, né? Que as experiências marcantes quase nunca começaram pelo roteiro. Elas sempre começam com uma história, com uma causa, com uma identidade. Por pessoas, inclusive, né? Depois que vem as atividades, depois que vem os lugares. Então, assim, e não é só um roteiro organizado, né? Percebe a diferença? O roteiro ele deixou de ser o protagonista e ele passou a cumprir o verdadeiro papel de conectar experiências e histórias que fazem sentido. E aí vem uma nova pergunta, né? Qual roteiro vamos montar? Seria uma pergunta ruim. A gente deveria perguntar assim, que experiência queremos que as pessoas vivam? Que transformação, lembra? Eu quero gerar na vida das pessoas. É para isso que o Turismo Fora da Caixa vem trazer ferramentas para vocês conseguirem dar esse pulo do gato e essa virada de chave. Né? Porque quando essa resposta ela fica clara, o roteiro praticamente ele vai se escrevendo sozinho. E essa mudança de perspectiva é a que faz toda a diferença. Não esqueçam disso. Roteiro turístico tradicional ele não precisa desaparecer, não é isso que eu quero dizer, mas ele precisa deixar de ser o ponto de partida, né? Não só o ponto de partida, mas assim, como se fosse a espinha dorsal que eu falo. Né? Isso é aceitável, porque as cidades elas não são lembradas pela quantidade de lugares que a gente mostra. Né? São as lembranças, o significado que a gente consegue despertar nas pessoas. E talvez o futuro do turismo ele permaneça justamente nos destinos que entenderam essa diferença. Então vejam como exemplos que você automaticamente já está pensando aí na sua cabeça. Pequenas pessoas, pequenos lugares. Agora mesmo, hoje eu vi uma notícia, inclusive, né, dessas... eles estão chamando, né, de vilas turísticas, que são pequenas cidades que estão aí para estar entre as melhores do mundo, né, turísticas no Brasil. Até trago depois aqui alguns exemplos para a gente ver. De repente, acessar aqui rapidão para você ver essa notícia nas próximas semanas. Né? E essa reflexão ela tem que fazer sentido, né, para você, porque isso tudo faz com que a gente consiga sair, né, desse ponto de vista de enxergar lugares, enxergar roteiro turístico que atrapalham vocês, gestores, atrapalham os próprios empreendedores da cidade a conseguir enxergar a concretização desse roteiro e inclusive é ele que faz toda a diferença das pessoas pensarem, não é mesmo? Minha cidade ela não pode ser turística. Minha cidade nós não temos nada.
É aqui que está o pulo do gato. É isso que faz as pessoas acreditarem, gente. Vou falar mais uma vez. É isso que o novo turista tem buscado. Porque a gente consegue, a partir de agora, se conectar diretamente com quem vai consumir. E a gente vai falar isso nos próximos episódios, quando a gente for falar de comunicação. Sacaram? A gente não depende mais das grandes agências para fazer esse turismo regional, esse turismo de experiência, esse turismo de transformação, que é o que a gente quer. Né? Então, se essa reflexão ela fez sentido para você, compartilha esse episódio com alguém que também precisa acreditar que esse turismo ele pode ir muito além desses roteiros tradicionais. E se quiser aprofundar um pouco mais nessa história toda, nessa forma de pensar, eu te convido a conhecer o meu livro Turismo Fora da Caixa, que está disponível lá na Amazon. E tem alguns exemplares ainda impressos. Nele eu apresento os fundamentos dessa metodologia e eu mostro como transformar os ativos locais em experiências, em produtos, em oportunidades reais para os territórios. E para continuarmos essa conversa, acompanhe também meu trabalho lá no Instagram, @LuFernandoNeves. Nos encontramos no próximo episódio do Só Pode Turismo Fora da Caixa. Lembrando sempre que não são lugares, são sensações. Até a próxima.